Olá, alunos, vamos à nossa correção dos exercícios sobre raiz quadrada exata de um número racional. Primeiro de tudo, letra A, nós temos a raiz quadrada de 900, ou seja, determinarmos um número que, elevado ao quadrado, dê 900. O que isso quer dizer? Um número vezes ele mesmo que dê o resultado que está dentro da raiz, que é o 900. Vamos fazer aqui do lado, vamos colocar uma regrinha aqui muito simples. Vamos colocar aqui primeiro, vamos começar com 10. 10 ao quadrado é quanto? É 10 vezes 10, que será 100. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que será 400. Não chegamos ainda, vamos colocar aqui, ó, 30 ao quadrado. Vamos trabalhando de 10 em 10. 30 vezes 30. Aí, se fizermos as contas, será 900. Ou seja, então a raiz quadrada de 900 será 30. Por quê? Porque 30 ao quadrado, está aqui, ó, é 900. Letra B, raiz de 400. Olha só, já temos resolvido aqui, ó. Raiz de 400 será 20. Por quê? Porque 20 ao quadrado é 400. Beleza, vamos para a letra C. Raiz de 225. Raiz de 225 vai estar entre 100 e 400. O que a gente faz então? Vai estar entre 10 e 20. Como aqui termina em 5, vamos colocar então 15. 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 15 vezes 15 será 225. Professor, eu não sei, então faz as contas. 15 vezes 15. Faça a multiplicação e será 225. Então, a raiz de 225 será 15. Letra D. Raiz de 361. 361 está entre 10, que é 100, né? E 400, que é o 20. Ou seja, a raiz de 361 vai estar entre o 10 e o 20. 361 é muito próximo de 400. Então, provavelmente será o 19 ao quadrado. 19 ao quadrado é 19 vezes 19, que será, então, 361. Ou seja, a raiz de 361, então, será 19. Letra E. Raiz quadrada de 625. 625 vai estar entre 400 e 900. Ou seja, a raiz de 625 vai estar entre 20 e 30. Como aqui também termina em 5, usando a mesma regrinha do 225, vai ser a raiz de 625 vai ser 25. Por quê? 25 vezes 25 é 625. Então, a raiz de 625 é 25. E a letra F, raiz de 81, vai ser quem? É antes de 100. Então, vai ser 9 ao quadrado, porque 9 vezes 9, 81. Ou seja, a raiz quadrada de 81 é 9. O exercício número 2. Determine a raiz quadrada de cada número racional, número decimal, a seguir. Primeiro de tudo, para nós calcularmos a raiz quadrada de um número decimal, nós vamos transformar esse número em uma fração. Para isso, nós vamos observar quantas casas decimais esse número possui após a vírgula. 2,56, nós temos duas casas decimais, que é o 5 e o 6. Se temos duas casas decimais, nós estamos falando de centésimo, porque a segunda casa é centésimo, a primeira é décimo, a segunda centésimo. Lendo esse número, ficaria 2 inteiros e 56 centésimos. Ou lendo ele inteiro sem considerar vírgula, ficaríamos com 256 centésimos. E esse é o nosso número, 256 centésimos sobre 100. E é essa raiz que nós estamos procurando. Raiz de 256 sobre 100. Quando nós temos raiz de uma fração,
nós podemos escrever cada um dos números, tanto numerador quanto denominador, em raízes separadas. Ficamos com raiz de 256 e raiz de 100. Primeiro, raiz de 256. Vamos lá, vamos voltar aqui às nossas regrinhas. Ó. Nós temos a raiz de 100, raiz de 400. Raiz de 100 é 10, raiz de 400, 20. 256 está entre esses dois. Lembra que nós calculamos raiz de 225, que é 15? Então, a raiz de 256 é um pouco mais do que 225. Então, será 16. 16 vezes 16, 256. E a raiz de 100 é 10. Agora, nós temos a fração 16 décimos. Como nós vamos fazer? Precisamos transformar no número decimal novamente. Vamos escrever o numerador, 16, e o denominador é 10. Quer dizer o quê? Que nós só vamos ter uma casa decimal. Tendo uma casa decimal, a vírgula estará entre o 1 e o 6. Ou seja, a raiz de 2,56 será 1,6. Letra B. Raiz de 10 inteiros 24 centésimos. Primeiro de tudo, transformando em uma fração. Vamos ficar com 1024 centésimos, porque nós temos duas casas decimais. Aí agora nós temos a raiz de 1024 centésimos. Vamos separar numerador de denominador, 1024 e raiz de 100. Raiz de 1024 e raiz de 100. Olha só, nós temos aqui já, ó, 900, que é 30. 30 ao quadrado, 900. A raiz de 1024 vai ser quem? Algo maior que 30. Então, vamos calculando. 31 vezes 31, 32 vezes 32. E vamos descobrir que a raiz de 24 é 32 vezes 32. Então, a raiz de 24 é 32. E a raiz de 100, 10. Para nós transformarmos a fração em um decimal, escrevemos o numerador e o denominador diz quantas casas decimais nós temos. Só temos uma casa, então, entre o 3 e o 2. E o nosso resultado é 3 inteiros e 2 décimos, ou 3,2, que é a raiz de 10,24. Letra C. Raiz de 2 e 25. 2 e 25, nós vamos escrever em uma forma de fração. Duas casas decimais, então vamos ficar com 225 centésimos. E é essa a raiz que nós queremos. Vamos separar numerador de denominador, raiz de 225 e raiz de 100. Raiz de 225 já calculamos que é 15. E a raiz de 100 nós já sabemos que é 10. Ficamos com a fração 15 décimos. Para transformar em número decimal novamente, escrevemos o numerador e o denominador indica quantas casas decimais. Se temos o 10, é só uma casa. Se fosse 100, seria duas. Então, 1,5. Letra D, raiz de 1,44. Vamos transformar o em 44 em uma fração. Vamos ficar com 144. Tem duas casas, então é centésimos. E é essa a raiz que nós queremos, raiz de 144 centésimos. Vamos separar numerador de denominador dentro das suas raízes. Raiz de 144 vai estar entre raiz de 100 e raiz de 400. Raiz de 144, então, vai ser 12, porque 12 vezes 12, 144. A raiz de 100 é 10. 12 décimos, transformando em um número decimal, escreve o numerador e o denominador diz quantas casas nós temos, que também é só uma. Letra E, raiz de 1,96. Para isso, transformar o número decimal em uma fração. Vai ser 196 centésimos. Duas casas, sempre centésimo. Então, nós vamos ter a raiz de 196 sobre 100. Separamos numerador de denominador, raiz de 196 e a raiz de 100.
Raiz de 196, nós temos 100 aqui e 400. Raiz de 196 vai estar entre o 100 e o 400, mais perto do 100. Então, provavelmente, vai ser, claro, um pouco maior que 10. Então, a raiz de 196, olha só, vamos olhar aqui para a letra C. Ó. A raiz de 225 é 15. 196 é um pouco menos que 225. Então, a nossa raiz vai ser 14, porque 14 vezes 14, 196. E a raiz de 100, 10. Nós ficamos com a fração 14 décimos, escrevemos o numerador e o denominador diz quantas casas decimais, que as 10 só temos uma casa. Então, a raiz de 1,96 é 1,4, 1 inteiro 4 décimos. Letra F, raiz de 0,36, ou seja, não temos parte inteira aqui, ó. Só temos a parte decimal, que no nosso caso são duas casas. Se temos duas casas, então é centésimo. Então, nós vamos escrever o número 36 sobre 100. E essa é a nossa raiz quadrada. Raiz quadrada de numerador e denominador agora. Raiz de 36 vai ser o 6, porque é 6 ao quadrado, 36, e raiz de 100 é 10. Ficamos com a fração 6 décimos, só escrevemos o numerador 6. E 10 é décimo, é uma casa decimal, então colocamos a vírgula e o zero. Resultado, 0,6, que será a raiz de 0,36.